Aleluia. Gente, semana passada, paz a todos que eu não tinha falado ainda. Semana passada a gente começou a falar aqui sobre a tricotomia do ser humano. Alguém lembra aí quem estava semana passada? E vocês se lembram o que quer dizer isso? Que o ser humano, a natureza do ser humano, a gente está trabalhando ela ou estudando ela em três partes, três dimensões. Que são o quê? Espírito, alma e corpo. A gente usou o texto de 1 Tessalonicenses, vamos lê-lo agora. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Vocês estão tomando água, gente? Então, importante, viu, que está quente esses dias. Olha só o que diz a palavra do Senhor, vamos juntos ali? E o mesmo Deus de paz vos santifique. Só que a gente está nesse em tudo, a gente está colocando numa outra versão que é o quê? Inteiramente. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados o quê? Irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O outro texto é Hebreus capítulo 4. Hebreus 4, versículo 12. Olha só. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a ponto de dividir o quê? Alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Baseado nesses dois versos aí, a gente falou do seguinte, falamos que o espírito, na semana passada, nós falamos que o espírito do homem é o centro da vida. É aquilo que de fato somos. É aquilo que Deus nos dá como vida real. É óbvio que a gente não tem como separar tudo agora. E quando a gente também partir daqui, espírito e alma estarão juntos. Mas o corpo não. Esse corpo da gente, ele vai ser sepultado, como diz a terra há de comer, né? Como o povo diz. Ou se a gente, de repente, estiver vivo no momento do arrebatamento, esse corpo será o quê? Transformado num corpo de glória, ou seja, num corpo glorificado. Ou seja, ele vai ser de um tipo de matéria ou de uma natureza que vai suportar a convivência com a plena santidade de Deus por toda a eternidade. Então a gente falou sobre isso, falamos sobre como às vezes a gente adora ou vem no culto e a gente não sabe, às vezes, discernir algumas coisas. E o objetivo desse estudo é fazer você discernir para você lidar melhor com as coisas da vida. Não é que você vai ficar o tempo todo assim, peraí, deixa eu ver se aqui vai meu corpo, minha alma e meu espírito. Peraí. Não é isso a ideia. Mas é que você precisa entender que as coisas se organizam de determinada forma dentro de nós. Por exemplo, quando a gente está ansioso, isso está acontecendo aonde? Na nossa alma. Mas isso reflete tanto na dimensão espiritual, como reflete na dimensão o quê? Corpórea, física, no nosso corpo. É assim ou não é? Só que não tem origem. A ansiedade, ela não tem origem espiritual. Ela não tem origem física. Ela tem origem na alma. Então eu preciso entender isso porque se eu sou um ser
que acostumou ser dominado pela minha própria alma, isso significa que quando eu ficar ansioso, essa ansiedade vai estabelecer um império, um domínio sobre a minha vida. Eu não vou prestar para mais nada, como diz a história. Porque ela vai tomar toda a minha energia para ela. Aí eu fico sugado espiritualmente, porque eu não acredito que se eu buscar a Deus, eu vou conseguir melhorar naquilo. O meu corpo começa a sentir os impactos dessa ansiedade. E às vezes a gente fica todo assim estribuchado. Alex, todos os casos de ansiedade você pode englobar a isso? Claro que não. Existem situações de ansiedade que são provocadas mesmo por questões orgânicas, por deficiências no corpo, deficiências cerebrais, na formação cerebral, deficiência de alguns hormônios que acontecem, trocas hormonais da gente, situações hormonais, pode acontecer. Mas boa parte da nossa ansiedade, que às vezes a gente quer colocar tudo nessa caixa, que só se resolve com medicamento, que só se resolve com isso, com aquilo. Tem muita coisa que está sendo colocada nessa caixa, que na verdade é o que Jesus falou. Não esteja ansioso por coisa alguma. Bom, quando Jesus fala isso é um pedido ou é uma ordem? É uma ordem. Se ele deu uma ordem, significa que está no campo, não da dimensão, vamos dizer assim, de sentimento, mas está no campo da obediência. Quantos sabem aqui que a gente deve obedecer a palavra do Senhor, independente da forma como a gente sente? Agora é fácil isso? Não. Não, porque quando a gente está com a vida, com os sentimentos à flor da pele, os sentimentos às vezes não querem deixar, inclusive, a gente obedecer o que seria a saída dos nossos problemas. O que seria a rota de escape dos nossos problemas. Fica amarrando a gente para isso. E aí você precisa vir no combate. O que é que a gente faz para combater? A gente jejua, a gente ora, a gente busca Deus, a gente dedica um tempo maior ao Senhor. Porque o que é que você está fazendo ali? Você está se inclinando às coisas do Espírito e refreando os impulsos da carne, que na verdade quando fala carne aí não é simplesmente corpo, são os desejos e vontades que estão nesse campo da alma, do entendimento, do intelecto, da psique humana. Então quando a gente olha para isso, a gente vê a importância do Espírito. Quando Jesus encontrou, abra sua Bíblia por favor, em João 4, 24. Olha o que diz. Deus é o quê, gente? É Espírito. E é necessário que os seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. Aí a gente fala assim, Alex, se eu estiver cantando, eu estou adorando em Espírito, a gente conversou sobre isso. Estou apenas dando uma pincelada por cima para a gente entrar no de hoje. Não necessariamente. Porque para passar da sua alma para o seu espírito, tem que ter uma coisa que chama-se meditação. O ato meditativo é o ato que está entre alma e espírito. Olha o que diz a palavra do Senhor no Salmo 1. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei o quê? Opa! Medita. Medita de dia e de noite. Pronto. Esse ato meditativo é o ato que faz você sair do campo apenas alma e se leva também para o campo espiritual. É por isso que, geralmente, quando alguém está fazendo uma meditação, inclusive o corpo dela, ela deve buscar estagnar esse corpo. Sim ou não? Por quê? Porque senão o corpo chama a atenção. Então, por exemplo, você está orando. Se você quer meditar em oração, geralmente é melhor você buscar um lugar para você ficar o quê? Quieto, reservado. Jesus disse, olha, quando tu orares, entra no teu aposento, fecha a tua e fala com teu pai em secreto. E o teu pai que te ouve em secreto te recompensará. É porque no teu quarto, sem nenhum tipo de
interferência e distração, você vai conseguir o quê? Meditar. Meditar. Tem um outro salmo, deixa eu abrir ele aqui. Enquanto isso, abram, por favor, agora a Bíblia de vocês, enquanto eu vou achar esse salmo aqui. Efésios capítulo 2, verso 1. Efésios 2, 1. Olha o que diz esse texto. Vocês estavam o quê? Mortos nas suas e nos seus? O que foi que aconteceu? Deus disse para Adão e Eva lá no início. Deus disse assim, olha, de todo o fruto do jardim vocês podem comer, mas desse fruto aqui, que está no centro do jardim, desse vocês não devem comer, porque no dia que vocês comerem, o quê? Certamente morrerás. Mas eu te pergunto, na hora que Eva foi lá, pegou, comeu, ela morreu? Sim ou não? Opa, muito bom. A resposta é essa. Aí, fisicamente e almaticamente, entre aspas, não. Porque ela continuou com o corpo vivo, ela ainda continuou com as suas faculdades, de alguma maneira, ali, pensar, responder, falar, sim ou não? No entanto, ela já estava morta porque estava espiritualmente o quê? Desconectada de quem? De Deus. Então, o Espírito na gente é essa porção que conecta a Deus e que nos conecta à vida de Deus e à vida eterna. A vida eterna é uma vida espiritual. Quantos entendem isso, irmãos? A pessoa não pensa assim, rapaz, a vida é eterna, mas Carol tirou uma foto aqui da minha orelha esses dias. Aí aqui no pé da minha orelha está aparecendo umas rugas, irmãos. Eu falei, não é possível, eu só estou com 50? Ela disse, então a tua orelha está começando a ficar com umas ruguinhas aqui no pé da orelha. Aí só me veio aquela palavra botox no ouvido. Eu falei, está repreendido, não vou botar botox, não. Tá, isso aqui. Enfim. Mas assim, o que é que eu estou falando? A vida eterna, ela não é essa vida na carne. É essa vida espiritual. Amém, pessoal? O salmo que eu queria que vocês lessem é o 19. Abre aí, Salmo 19. Ah, meu Deus, eu criei um problema agora, meu Deus, desculpa. Vamos lá. Salmo 19, último versículo, 14. Olha o que diz esse texto. Salmo 19, 14. Sejam agradáveis as palavras da minha e a meditação do meu perante a tua face. Ó Senhor, rocha minha e redentor meu. A Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Veja que tem que ter um conjunto. Sempre quando você vai relacionar com Deus, tem que ter um conjunto. Por exemplo, você e Deus sabem que nós não somos fáceis. Sim ou não? A gente é cheio de coisas, cheio de nó pelas costas, cheio de altos e baixos. A gente uma hora está se santificando, outra hora está com o pé enfiado na jaca. Deus sabe. O problema é que o circuito que a gente vive das relações humanas, a gente tem que criar uma certa atitude que a gente não pode ser completamente transparente com as pessoas a respeito de tudo. Mas às vezes a gente transpõe esse comportamento, sabe para quem? Para Deus. E aí é onde está o problema, porque para Deus, gente, isso não adianta. Isso serve para as nossas relações. Aqui. Porque ninguém tem como lidar completamente com a transparência de todo mundo. Ou tem? Tem não. Tem não.
Agora, Deus tem e Deus quer. E é importante a gente lembrar que o tempo todo é isso que está diante de Deus. Eu posso estar falando aqui uma coisa com meus lábios, que não reflete meu coração, e o Senhor dizer: esse meu povo me honra com os lábios, mas o seu coração está o quê? Distante de mim. Veja como é que Deus lida. Quando ele está falando de coração, Antigo Testamento, ele está falando também dessa porção interior, alma e espírito. Ele está falando dessa dimensão onde que ninguém tem acesso. Aí, por exemplo, enquanto a gente está ministrando a palavra, aí eu li o texto agora do Salmo 19, 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e o meditar do meu coração. A gente não deve só pronunciar essas palavras com a mente, mas a gente deve meditar nelas. Ou seja, Senhor, se tu sondares meu coração aqui agora, o que é que está se passando? O que é que está aqui agora? O Senhor está vendo aqui agora o que está se passando dentro de mim? E conversar com o Senhor. E buscar essa referência espiritual em Deus. Quantos estão entendendo isso? Então, tudo isso tem a ver com a vida do Espírito. É o centro da vida com Deus. Deus, o homem vê aquilo que lhe é aparente, mas Deus sonda o coração. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e leva-me pelo caminho eterno. A gente precisa ter essa dimensão aqui. Deus pode contar com a sondagem positiva no teu coração hoje aqui. Você está aqui agora em espírito e em verdade adorando. Você veio aqui agora, mesmo com todas as tuas lutas, mas você está em espírito e em verdade, tipo, é verdadeiro o que você veio fazer aqui hoje? É autêntico da sua parte? É uma entrega sacrificial voluntária a Deus? Você veio apresentar o teu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus? Como é que estão teus pensamentos aqui? Você está pensando realmente nisso que nós estamos falando aqui agora? É essa dimensão de meditação e de entrega que a gente precisa fazer quando falamos de espírito. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais, e hoje a gente vai falar sobre a questão da alma. Abra, por favor, agora no Salmo 42. Alex, por que tem tantos salmos quando a gente está conversando sobre esse assunto? Porque não sei se vocês sabem, o livro dos Salmos é um livro poético de cânticos. Sabiam disso? A gente lê eles, mas ele não foi feito inicialmente simplesmente para ser lido. Ele foi feito para ser cantado. Vocês sabiam que existe uma diferença de como o nosso corpo, cérebro, interior reage diferente quando a gente fala e quando a gente canta? Sabiam disso? Existem coisas dentro de nós, inclusive substâncias, que elas são ativadas quando a gente canta. É importante cantar. É por isso que faz parte da vida e do culto a Deus os cânticos. Quando o apóstolo Paulo vai dando a sua instrução, ele diz assim: não se embriaguem com o vinho, em que há o quê? Devassidão, mas encham-se do Espírito Santo, como? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Por que ele fala isso? Porque existe uma dimensão diferente quando a gente canta. O povo já criou um versículo para isso, né? Quem canta... Pronto. Já viu que a galera criou esse ditado popular? Tu pensa que é mentira? Não é não. Não é não. Porque quando você canta, você dispara dentro de você uma abertura. Uma abertura espiritual. E se você canta músicas que invocam o nome do Senhor, então o benefício é muito maior.
Mas deixa eu te dizer, mesmo que você não tenha nenhuma letra, se você pensar no Senhor e ficar assim, ó, você já vai ver diferenças acontecerem dentro de você. Só se você solfejar, se você perceber a diferença que vai fazer na tua vida, na tua alegria, no teu gozo, na tua paz, quando você começar simplesmente a cantar, você vai ver. Aqui, quando a gente está louvando, a gente observa, né? Porque a gente fica de frente para vocês, né? A gente sempre observa. E tem muitas pessoas que têm uma resistência a cantar, meu irmão. A letra está na frente da pessoa. O louvor está ali, o louvor é maravilhoso. As músicas, a pessoa fica com a boca travada. Isso aí é um impedimento para que você flua. Para que você saia daqui mais cheio da presença de Deus. Não permita o inimigo ou tua própria dureza de coração travar a tua boca. Mas glorifica a Deus, exalta a Deus. Canta ao Senhor, meu irmão, minha irmã. Cante numa potência que você ouça a tua própria voz, que vibre dentro do teu corpo. E essa vibração aí dentro de você vai fazer toda a diferença. Quem abriu aí no Salmo 42 e o versículo 11. Olha o que ele diz. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e Deus meu. Veja só que interessante isso aqui, irmãos. Alguém agora está aqui falando para a sua própria alma. Ou seja, a nossa alma, ela não pode ficar entregue a si mesma. Ela precisa de direcionamento. Será que a gente está questionando a nossa alma? Ou será que a gente está aceitando o que a alma nos impõe como a verdade? Se eu estou assim abatido, deve ser normal. É apenas como eu estou me sentindo. Não deveria ser esse o nosso comportamento. Nosso comportamento deveria ser esse aqui que a palavra instrui. Ó minha alma, por que tu estás abatida dentro de mim? O que está acontecendo contigo? O que está te levando para esse ponto que você está desse jeito? Tem várias vezes que acontece isso. Tem vezes que eu estou, durante o dia, entre uma situação e outra, entre um trabalho e outro, entre alguma coisa e outra. E aí, de repente, eu saio de casa, quando volto, minha fisionomia já está um pouco diferente. Aí, ou as meninas, ou a Carol, com mais frequência, às vezes a Carol chega para mim e fala assim: foi o quê? Foi o que tu viu lá na rua? Ou, é o que tu levantou desse aconselhamento assim? Foi o que aconteceu aí nesse WhatsApp aí agora? Porque às vezes o que você vivenciou ali entrou, que você lida com as situações, e você não se policia a respeito de como você deve exercer um domínio sobre aquilo que você passou. E você simplesmente deixa aquilo te arrebatar, e quando você vê, você já está sem nenhuma lógica, alguma explicação profunda, você já está transtornado. Você já está diferente. Só acontece comigo isso, pessoal? Mais alguém se identifica aí comigo? Obrigado, glória a Deus, obrigado, Senhor. Amém, Pai. Fala, Cris. Muitas terapias vão levar um trecho desse caminho. Mas poucas terapias, ou eu até usaria dizer, nenhuma,
vão fazer você dizer assim: confie em Deus. Como está aqui, ó. Espere em Deus. Porque dentro do processo terapêutico, as respostas estão sempre dentro da própria pessoa. A vida espiritual, ela não é uma vida terapêutica. Ela é uma vida que conduz a alma a buscar as resoluções aonde? No espírito. No mundo espiritual, mediante a ação do Espírito. É uma pequena diferença. Não estou dizendo que a terapia não sirva de alguma ajuda, em algum sentido. Não estou falando isso. Serve em muitas ocasiões. Mas quando você olha para a palavra, você vai ver que o processo é um pouco diferente. Porque sempre tem que ter um escape e uma busca da alma para onde? Em direção a Deus. Então, a alma da gente, ela contém mente, sentimentos, desejos, emoções. As nossas decisões são todas tomadas na alma. Tudo isso faz parte da alma. E diferente do espírito, a alma ela está em muito contato com o mundo exterior. É como assim, ó. Vamos aqui fazer uma demonstração para vocês. Né? Vem cá vocês dois. Você e você, vem cá. Rapidinho, por favor. Só para eu te usar aqui para um exemplo. Aqui na frente, por gentileza, meu amigo. Fica de costa, um para o outro. Encosta. Baixa a mão. Isso. Fica assim. Olhe para lá. E você para lá. Digamos que isto aqui tudo sou eu. Ok? Eu mesmo sou corpo, alma e espírito. Corpo. De novo. Tá vendo que vocês não estão prestando atenção? É isso que eu... Poxa, gente, vamos comigo. Vamos de novo. Ó. Pronto, perfeito. Agora eu vi que vocês estão já comigo. Vamos lá. Preste atenção. Mundo exterior. Mundo do espírito. Onde eu tô? Onde o corpo fica no mundo do espírito? O espírito está lá, ó. Eu estou aqui, ó. De corpo, passa por alma, para chegar no espírito. Mundo exterior, aqui assim, ó. Porque o meu corpo carrega tanto um quanto o outro. Mas quem lida e reflete sobre o mundo exterior, por exemplo, eu olho para a Odeína, que está fazendo aniversário hoje. Ela está aqui hoje, ela veio para o culto, mesmo depois de um dia cheio. Glória a Deus, minha irmã. Deus te abençoe. A gente está feliz de poder contar esse dia aqui contigo. Tudo isso que eu falei e a impressão que eu tive e as palavras que eu citei são a minha alma expressando a gratidão e tal. Só que a tudo isso eu estou também atribuindo algo espiritual. Eu não tenho muito controle sobre isso aqui. Eu tenho mais controle sobre isso e sobre isso. Vocês estão entendendo como é a questão da alma e do corpo dentro do processo? Então, quem lida com o mundo exterior e é mais tocado e mexido pelo mundo exterior é a alma. O espírito não. O espírito está num campo mais protegido, mais interior, mais guardado dentro de mim. Entenderam isso? Dá uma salva de palmas para esses dois. Tchau, alma. Tchau, espírito. Podem sentar. A gente quer um espírito e uma alma quietos, né? Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, irmãos. Então, veja só.
Quem é que recebe mais influência do mundo exterior? A alma. A alma. O espírito está mais guardado e ele recebe mais influência de onde? Do mundo espiritual. E quando eu falo de mundo espiritual, poxa, principalmente de Deus e do seu espírito. Mas nós sabemos que nas regiões espirituais não está só Deus, o Espírito Santo, mas existe também uma série de outras o quê? Influências espirituais. As quais a gente não deve ter medo. Mas a gente também não pode ser ignorante aos ardis. Não devo nem ter medo. Poxa, pastor, cheguei em casa, colocaram um trabalho na porta da minha casa. E agora eu estou aqui com medo, me pelando, porque eu não estou conseguindo nem dormir. Pronto. Significa que o Satanás conseguiu o que ele queria. Porque ele precisa exatamente que você entre nessa dimensão do medo para que ele possa operar na tua vida. Porque o que é o medo? O medo é você pegar toda a fé na proteção de Deus, que Deus tem na tua vida, e colocar onde? De lado. O medo é isso. Então Deus não quer que a gente tenha medo de Satanás. Pelo contrário, Ele quer que a gente resista. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É o que diz a palavra. E a gente precisa resistir. Mas eu vou dizer para vocês, às vezes a gente cai no medo. E ao cair no medo, o inimigo aí prevalece. Por que você não deve ter medo? Porque se sua vida pertence ao Senhor, até a articulação que o inimigo tenta fazer só vai chegar em você na proporção que Deus permitir chegar, com algum propósito que Deus queira no meio de todo esse processo. O diabo ele não tem poder autônomo, livre para absolutamente nada. Porque ele já foi vencido desde a cruz do Calvário. Quantos creem nisso? Ele não tem poder. Agora, quem é que precisa lançar mão disso? A gente, pela fé. A gente precisa crer. E esse crer, ele é uma coisa da dimensão espiritual. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, lembra que a gente leu no início da nossa mensagem, que ela é mais penetrante do que o quê? Uma espada de dois gumes. Ela entra pelo ouvido, ou pelos olhos, porque a gente lê também com os olhos. Ela entra pelo ouvido, entra na mente, que é a alma. A mente é alma. Ok? A sede principal da mente, eu digo principal, porque o nosso corpo é muito complexo. A sede principal da mente é o nosso cérebro. Principal. Mas todo o nosso corpo tem conexões com a nossa mente, com quem somos, com como nos sentimos. Sabiam disso? Inclusive, deixa eu dizer para vocês, o nosso intestino, estômago, é como se fosse um segundo cérebro. Sabiam disso? A mente ela não funciona separada de tudo mais. Tudo em nós também coopera com o que está circulando aqui. Principalmente aqui. Amém? É isso, pessoal? Vamos lá. Olha só. Então, se eu começo a ler ou ouvir a palavra vai entrar, vai passar na minha mente. E como ela é uma espada, ela vai conseguir atravessar todo o meu campo, o quê? De alma. E vai conseguir atravessar, chegar até onde? No espírito. E é nesse atravessar e dividir que ela produz o quê? Fé. Ela produz a fé dentro de nós. O que é essa fé? É você olhar para essa palavra e vir dentro de você uma firme convicção de que aquilo que está ali é a verdade.
Eu creio na palavra do Senhor. Eu creio. Amém. Isso vai fazer com que você avance e dê passos pela fé. E aí como é que você dá passos pela fé? Uma vez que a palavra entrou em você e você agora admitiu ela como verdade dentro de você e você confia, então você anda conforme o que ela diz, em obediência. E aí você vai sendo acrescido. Você vê como a gente, às vezes, irmãos, quer mistificar os processos. A gente quer se eximir das responsabilidades que Deus nos deu, de meditar na palavra, de buscar a palavra. Se você veio aqui nessa noite, eu creio que você veio para cultuar a Deus, e uma das razões também se pôr um pouco diante da palavra de Deus, uma palavra que está dizendo para você: por que estás abatida dentro de mim, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Alguém te ensinando na palavra, no meio das suas lutas, no meio dos seus problemas. Se você ler depois o Salmo 42, você vai ver que ele todo é essa briga aí, essa luta da alma convergir para Deus. Como muitos dos salmos que a gente vai ler. É alguém cantando, é alguém não só falando, mas cantando, e com as suas palavras, indo em direção a Deus e buscando em Deus o seu auxílio. Amém, gente? Último de hoje, Romanos capítulo 12, verso 2. Semana que vem, se Deus permitir, a gente vai falar sobre o corpo. Então falamos semana passada sobre espírito, essa semana estamos falando sobre alma, e semana que vem a gente fala sobre corpo. Mas abra em Romanos 12. Versículos 1 e 2. Já é uma pequena introdução para a semana que vem, porque às vezes a gente pode entrar num barato doido que muita gente já entrou na história da igreja. Que surgiram, inclusive, heresias com isso. Muita gente pode pensar assim: poxa, Alex, você está falando tanto do espírito e da alma, que até parece que o corpo é uma coisa secundária ou ruim por si só e tal. E olha o que diz. Vamos começar aqui nesse texto. Semana que vem a gente vai continuar, mas eu vou terminar aqui falando sobre alma ainda hoje. Vamos lá. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que o quê? Apresentei os vossos espíritos. Apresentei as vossas almas. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, na mesma dimensão que se exige espírito, alma no culto, nós vemos aqui nessa palavra que é uma exigência também o quê? O corpo. Ou seja, o culto ele tem que ser holístico, ele tem que ser integral, ele tem que envolver tudo em nós. Tudo em nós. Por exemplo, você se deslocou para vir para cá cultuar, não foi isso? Isso é importante. Porque talvez seja esse um refúgio que a tua alma vai encontrar. Se você mover o teu corpo para vir para cá, em vez de ficar em casa ou ir para qualquer outro canto. Você mover para vir para cá e se colocar diante ali do que está acontecendo para que teus olhos, teus ouvidos sejam impregnados por aquilo que está acontecendo em torno do teu corpo. Isso é importante.
Isso é vital para nós. Por isso que tantas e tantas vezes, são 18 anos só que a gente está aqui nessa igreja, semanalmente, tendo cultos e adorando a Deus, e a gente vai e volta, e parece que sempre é uma necessidade dentro da gente, e é isso que precisa ser cultivado, porque foi assim que o Senhor nos instruiu. Mas eu quero fixar mais no verso 2 hoje. Vamos lá. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus, quando orou, ele disse assim: seja feita a tua vontade aqui na terra, como nos... Olha só. Ou seja, nos céus, a vontade de Deus está plenamente o quê? Feita. E o desejo de Jesus, e ele ensinou a gente a orar assim, é que essa vontade plena, que já é feita plenamente nos céus, se cumpra onde também? Aqui na terra. Só que para que isso aconteça aqui na terra, a Bíblia diz, os céus são os céus do... Mas a terra deu ele a quem? Aos homens. Então a vontade de Deus para acontecer aqui na terra, ele decidiu compartilhar dessa vontade para quem? Para nós. Para eu e você. Ou seja, para que Deus toque alguém em algum lugar, ele pode fazer de todo jeito, irmãos, porque para Deus não existe impossível para nada, mas a vontade dele é que ele faça isso através de alguém. Que esteja sujeito a quê? A sua perfeita, boa e agradável vontade. Só que para eu viver essa vontade, eu preciso deixar Deus transformar o quê? A minha mente. Porque a minha mente, ela pensa o quê? Ela pensa na minha vontade. Ela não pensa na vontade de Deus. A mente da gente, o tempo todo, ela só pensa na nossa vontade. No que a gente quer. No que é o nosso desejo. No que nos faz bem, no que não nos prejudique, no que não me leve para o estreito, no que não me faça renunciar a nada, do que me for mais confortável, do que não exija de mim um amor sacrificial, uma entrega, uma transformação, uma mudança, uma renúncia. A gente quer viver para nós mesmos, para o nosso umbigo. Então tem que haver uma transformação dentro dessa mente, onde a gente possa realmente dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Na minha vida, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O que é venha o teu reino? É Deus chegar aqui agora, ó, e você falar assim, Senhor, faz um check-up aqui na minha vida agora. O que é que está desalinhado do teu reino? Aí o Espírito Santo vai te dizer, ó, isso, aquilo. E você chegar agora e dizer assim, pois então, Pai, eu me arrependo disso. E eu peço ao Senhor, me levanta daqui hoje, desse culto, para eu sair daqui e fazer a tua vontade. Para eu renunciar o que eu preciso renunciar. Para eu retomar a vida que eu preciso ter com o Senhor. E não ser mais enganado pelo pecado, pela maldade, para que eu possa ser instrumento nas tuas mãos. Isso vai funcionar para as tuas relações dentro de casa. Às vezes marido, esposa, pais e filhos. Vai te ajudar a caminhar em lugares que você não caminharia se você estivesse só na carne. Mas em espírito você caminha. Em obediência você caminha no que Deus preparou para você. Que a nossa alma, a nossa mente seja nessa noite, irmãos, transformada pelo poder de Deus. Amém? Nós vamos ficar de pé e vamos orar. Há alguém nessa noite que gostaria de ter uma oportunidade, gostaria também de tomar alguma decisão em Cristo? Há alguém hoje que gostaria de fazer isso?
Se quiser só dar um sinal com a sua mão, eu te concedo a oportunidade, eu posso orar por você, se tiver alguém que queira fazer isso. Alguém? Não? Enquanto nós estivermos agora louvando ao Senhor, nós vamos entregar as nossas ofertas, os nossos dízimos, e a gente ora no finalzinho, encerrando o nosso culto de hoje. Lembrando que quinta-feira, irmãos, toda quinta-feira, essas portas se abrem também mais uma vez. E estamos aqui para cultuar o Senhor, e você é convidado. E eu falo isso, sabe por quê? Porque eu sei que tem pessoas que se vier num culto da igreja na semana, para ela está tudo bem. Mas eu sei que tem pessoas que se tivesse culto toda semana, ela precisaria estar. Sabia disso? Que cada um está passando por um momento da sua vida. Quem dera um dia a gente conseguir ter, todos os dias, quem sabe, ter alguma coisa acontecendo, para que as pessoas possam estar. Mas tudo no tempo do Senhor. Mas agora nós temos o culto de quinta-feira, que é mais uma vez que essas portas estão abertas para você receber uma palavra de fé, de encorajamento, ouvir um testemunho, louvar o Senhor, ser fortalecido na tua fé. Então não deixe de vir e seja abençoado também. E às vezes você também, de repente, quem trabalha de escala, fala assim, poxa, não deu para ir nem domingo, nem terça, não sei o que, já tem quinta, tem sábado, né? E Deus assim vai nos abençoando. Amém, pessoal? Vamos louvar o Senhor? Vamos lá, mano? Neste lugar. Vamos lá juntos. Tu és real. Louve ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua mente, com todo o teu entendimento.